A paz de Jesus, o amor de Maria. Olá, amados irmãos, missionário católico Eudes Duarte. Convido você a se inscrever no meu canal, ativar o sininho, mandar esse vídeo para várias pessoas para ajudar na missão. Nós estamos na semana de Pentecostes, aleluia. Jesus diz lá em Atos capítulo 1, versículo 5, porque descerá sobre vós o Espírito Santo, ele vos dará força, esse é o versículo 8, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, até os confins do mundo. Mas Jesus também disse, João batizou na água, e vocês serão batizados no Espírito Santo. A meta do cristão não é ter o Espírito Santo, é ser possuído pelo poder do Espírito Santo. E como dizia o São Boaventura, o Pai é o osculate, o Filho é o osculante, o Espírito Santo é o ósculo. O Pai quer beijar, o Filho recebe o beijo e o Espírito Santo é o beijo do Pai no Filho. Aleluia! Então, como essa semana nós estamos falando sobre Pentecostes, eu estou aqui com o meu querido irmão em Cristo, Sérgio Foto, um grande homem de Deus, um ministeriado em cura e libertação, pregador da palavra. E eu gosto sempre de dizer, Sérgio, que quem é batizado do Espírito Santo tem o antes e o depois, né? Quem vem para os grupos de oração, quem vem para a renovação carismática é ex-cachaceiro, ex-pinguço, ex-sem vergonha, ex-safado. Todo mundo é ex alguma coisa na história. Sempre é assim. Então eu queria que você narrasse para o povo aí, meu irmão. Eu já queria lembrar você que no final aqui eu vou deixar o contato do Sérgio, o telefone, o zap. Você poder levar ele para pregar encontro de cura e libertação. Eu já posso dizer para você, é a especialidade do Sérgio, é trabalhar com cura e libertação. Então você precisa de algum pregador para mandar fogo, para clamar o fogo na sua cidade. Você está mais que convidado para estar aqui conosco. Sérgio, narra para nós aí, quem foi o Sérgio antes e quem foi o Sérgio depois da graça chamada batismo no Espírito Santo. Maravilha. Em primeiro lugar, boa tarde, Eudes. Boa tarde a todos vocês, ou boa noite, certo? O horário que você vai assistir, ou depende, dia, né? Depende. Ou depende do horário que você vai estar assistindo. Então, eu estou 34 anos, que tive uma experiência maravilhosa com o Senhor. Antes e depois, como você falou, né? A minha parte mesmo era... Eu não tive, assim, experiência com drogas, essas coisas assim. Mas tive uma situação assim de não me sentir amado, que é o que muitos jovens vazio de não se sentir amado. Tanto que com 19 anos, quando eu dormia, eu pensava assim, tomara que não acorde no outro dia. E quando eu acordava, nossa, mais um dia. Até porque aconteceu um acidente que eu fui assaltado, eu e mais 2 amigos, e um grande amigo meu morreu. E eu me lembro que ele defendeu o tiro que era para minha cabeça. Ele bateu na mão do cara e o cara tirou nele, o outro defendeu. Acabou que ele correu atrás e levou um tiro, depois o outro na cabeça e morreu. Então eu perdi o sentido, porque eu não tinha experiência com Jesus ainda. Então as amizades... Então o ponto para mim assim foi essa cura, porque eu não tinha me encontrado com Jesus, embora meu pai está com 84 anos agora, está na renovação com mais de 40 anos. Eita, seu pai é dinossauro, minha mãe também. E eu não tinha essa experiência. Aliás, quando eu tinha 14 anos, até antes disso que eu lembro, meu pai saindo pregar, visitar os doentes. Seu pai já era pregador do evangelho? Sim, já há muito tempo. E, então eu não tinha essa experiência com Jesus, eu me sentia muito... Quando morreu esse amigo meu, como a gente não tinha experiência com Jesus, então a gente acha que não tem mais sentido a vida, por que eu não morri no lugar dele, porque ele era tão bom, eu me sentia um lixo, né? Porque eu não chamava de mãe para minha mãe, uma coisa interessante que eu lembrei agora, porque eu chamava de coisa para minha mãe, eu chamava só coisa, eu não sentia amado e também achava que era filho até adotivo. Nossa! Você tem uma ideia, eu ia no quarto da minha mãe lá quando ela... a gente não entende, é muito pequeno, né? Eu ia lá procurar no certidão de nascimento para ver se eu era adotado, como coisa que ia estar escrito, eu era adotado, né? Não ia estar escrito, mas eu só posso ser adotado. Tudo era assim, se ia até repartir, eu tenho 5 irmãs, meu irmão e eu, são 7, né? Então quando ia da mãe a repartir refrigerante, eu achava que o menor sempre era para mim. A carne, o meu olho parece que diminuía, o pedaço menor era para mim, então eu me sentia, nossa, não me sinto amado. Então eu queria morrer mesmo. E quando esse amigo morreu, então daí eu pensei, devia ter sido eu no lugar dele, e não ele. E isso me levou a ficar muito deprimido, triste. Onde meu pai já estava na renovação, eu até conheço a dona Marlene, comecei no grupo de oração dela lá, que era na casa naquele tempo, né? Era na casa. Perseguição era demais. Isso, era na casa. E aquela senhora orou por mim, a dona Marlene, o senhor Arildo ali, e começou o senhor a revelar. Revólver, imagina, não
tinha falado nada de revólver, né? Revólver, meu Deus, que esse povo, como é que sabe desse revólver e não sei o que. Daí comecei a chorar e eles orando, já foi um começo da cura. E depois eu fui fazer o primeiro retiro, há 34 anos atrás, na São José Operário, que um amigo meu que já até falecido, pouco tempo, 40 e poucos anos faleceu, ele falou, vamos fazer esse retiro, e eu não queria, não vou. Daí a turma, ó, se tu for eu vou. Então aquela Maria vai com as outras, né? Aí, vamos embora. Aí fomos em 6, 7 jovens. Cheguei lá e disse, meu Deus do céu, amanhã eu não quero nem saber de voltar aqui. Era horrível, eu não queria estar ali. Só que a pregação da Zinha, pregando ali, naquele momento meu coração começou a ser tocado, comecei a chorar, e ela viu e disse assim, Sérgio, você não tem ideia quanto teu pai e tua mãe de joelho oraram para você estar nesse momento num encontro desse. E eu chorei muito. Lembro até hoje, Eudes, que eu fui, na hora de fazer aquela experiência, você ficar de joelho para receber a unção, né, o batismo do Espírito Santo, sei até quem estava do meu lado, Ivan Furtado. Até hoje, quando eu converso com ele, que mora perto da minha casa, a gente fala, cara, eu nunca vou esquecer. O dia que eu recebi o dom de línguas, eu olhei para o lado e você estava do meu lado, cara. E aquele dom de línguas que eu recebi, aquela efusão do Espírito Santo transformou a minha vida. Que a partir daquele momento, claro que é tudo um processo, né? Não é mágica. A coisa vai, na medida de eu me abrir, a graça vai acontecendo, né? Fui me abrindo ao Espírito Santo, fui acreditando que eu era uma pessoa que tinha muita vergonha de conversar com as pessoas, muito envergonhado, não falava com muitas pessoas, então através desses batismos do Espírito Santo, me levou, embora eu nunca acreditei que eu ia ser um pregador, né? Jamais, imagina uma pessoa que tinha vergonha de falar, tinha vergonha de expressar com as pessoas, só conversava com quem eu conhecia, chegava um estranho e já ficava mudo, para depois hoje falo para os cotovelos, né? Então, quando eu tive essa experiência, foi sendo uma cura. E dentro dessa cura que eu senti a experiência, eu precisava ser curado no sentido de chamar minha mãe de mãe. E como eu não chamava ela de mãe, aquilo me doía o coração porque era um orgulho muito grande que estava dentro de mim. E eu queria ser curado. Eu fui fazer o curso de pregador, na época era jovem, 21 anos. Eu fiquei, acho que foi mais de... Era para ser um mesinho, levou acho que 4, 5, 6 meses, que estava tão bom que o pessoal foi aumentando o tempo de ficar, então ficou. E eu lembro que eu ia diante de Jesus Eucarístico, chorava. Meu, como eu quero chegar e dizer, mãe, alguém ligou para mim? não conseguia. Falava assim, alguém ligou para mim? Não ligou ninguém. Eu lembro que quando eu passava em casa, meus amigos para ir no meu quarto, e eles passavam, ô, Dona Maria, nem o nome da minha mãe sabia, que é Ervina, né? E a mãe falou assim, nada contra a Dona Maria, claro. Ó, mais um amigo teu chegar aqui me chamando de Dona Maria, porque o meu nome é Ervina, você vai vir só comigo. Porque eu não apresentava meus amigos para ela. Aí, me lembro que seu Hamilton, que já falecido, um grande amigo meu, falou, nossa, tua mãe é tão legal, cara, tão bacana. Aí eu, revoltado, só se for contigo. Comigo não. Eu não chamava de mãe, tinha uma revolta. Me lembro que eu disse, a minha vontade é pegar essa cadeira e tocar na cabeça dela. Eu tava com uma cadeira aquela giratória, né? Então, imagina, eu não tive problema com droga, essas coisas. Mas isso é terrível. A pessoa não sente vontade de viver, não se sente amado. E quando a gente não se ama, não ama os outros. Né? Justamente. Não é verdade? E aqui, Sérgio, queria dizer para todos vocês que vão ver esse vídeo, com certeza tem muito jovem que acompanha, que como o Sérgio, com certeza não se sente chamado. Não se sente amado pelo pai, não se sente amado pela mãe, e talvez dê uma revolta dentro de você, e a cura para essa revolta se chama batismo no Espírito Santo. É o que Santo Agostinho dizia, o Espírito Santo é o amor que nos faz ser amantes de Deus. Então, muita gente, Sérgio, uma coisa é você se amar e se sentir amado. Isso. E tem muitas pessoas que ao mesmo tempo têm tudo na vida. Talvez não bebe, não fuma, não usa droga, mas é um vazio inexplicável que só o amor de Deus pode preencher. Só essa graça chamada batismo no Espírito Santo pode preencher. Mas, Sérgio, eu queria dar um passo com você, porque eu sei que você é ministeriado em cura. E aí, o Evangelho de São Marcos, que é o último texto da Palavra de Deus, ele termina dizendo assim, né? Ide por todo o mundo, Marcos 16:15, e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esses milagres acompanharão os que crerem, expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, imporão a mão nos enfermos e eles serão curados. E o versículo 20 diz assim, os discípulos partiram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, e confirmava a sua palavra com os milagres que a acompanhava. Ou seja, quando a pregação é verdadeira, ela é confirmada com
com os milagres que acompanham. Eu queria que você partilhasse com as pessoas, claro, depois a gente falar um pouquinho sobre o dom da cura, como que foi que brotou e desenvolveu o carisma da cura. Eu que conheço, você sei tantos milagres que você testemunha, quanta gente que você orou, que foi curado, que Deus abriu as portas, que a bênção veio. Como é que isso nasceu no coração do Sérgio Forte de orar pelas pessoas? Olha, eu estive no encontro em 97 com, eu acredito que já é falecido, o padre Roberto de Grandes, acho que já faleceu 3 anos atrás. 3 anos, né? Eu estive nesse encontro em Curitiba, e ele ministrando, repouso no Espírito, e orando para as pessoas. Eu ficava assim, nossa, eu não era uma pessoa incrédula, mas eu ficava assim, mas quero ver esse negócio. Eu sei que ele orou por vários padres, e primeiro ele chamou, o padre foi útil, primeiro ele chamou as pessoas que tinham dificuldade de andar sem muleta. Subiu no palco, tinha mais de 10. Eu disse, essa eu quero ver de olho aberto, sei que vai acontecer, né? Porque, poxa, faz muitos anos, né? 97. Tava muito tempo atrás. Aí eu fiquei olhando, ele orava um pouco, em pouco tempo aquela pessoa já largava aquela muleta, que tinha dificuldade de andar, né? Um problema na perna, alguma coisa, que não andava sentado com aquelas muletas. A pessoa saía com a muleta aqui e saía andando. Um por um, não teve nenhum daquele que veio ainda, voltou com a muleta, não. Todos eles saíram andando com as muletas aqui nas costas e descendo. Eu digo, nossa, mas isso é uma coisa muito fantástica. E depois de a gente ver com os próprios olhos a cura, e ver como Jesus tem poder de curar através da fé, ele falou, eu vou orar por vocês e vamos ministrar o dom de milagres, dom de cura, para que você receba essa unção. Aí a gente botou as mãos assim, fechei meus olhos, aí ele falava, né, tem uns que estão com a mão, é só em falar já está suando a minha mão. Né? E aí você vai sentir um calor nas suas mãos, tá? Eu também posso, tem um dom de milagre, dom de cura. E pasmem, algo muito interessante, ele falou, você vai orar, lembra de alguém agora que precisa de uma cura. A minha sogra tinha um câncer no seio e era maligno. E aí eu já comecei pro pior, né? Que não era uma dor de cabeça, uma dorzinha ali. Não, eu pensei, vou orar por essa... Eu não tive noção do que eu penso fazer, porque senão a gente não ia fazer. Mas eu vou orar para minha sogra, a minha esposa sabe o quanto que ela está passando por essa dificuldade. Eu fechei meus olhos e comecei, Senhor, cura a minha sogra, tem esse câncer maligno, e fui orando. Fiz o silêncio que tem que fazer depois, e veio assim, diga para tua sogra, eu vou curá-la, eu já estou curando. Comecei a chorar, emocionado, nossa, mas que forte, isso nunca vi na minha vida. Terminou o encontro todo, ainda batizaram, fizeram o repouso do Espírito dos padres, todos eles caíram lá em cima, repousaram, mas a questão não é repouso, é a cura, tudo bem. Vim para Joinville, segunda-feira fui até minha sogra, que é a 2 quadras da minha casa. Ela estava pendurando roupa, e eu cheguei, minha sogra, tem um recadinho de Jesus para a senhora. Ela parou, abracei ela e falei no ouvido dela. Jesus disse assim, eu vou curá-la, já estou curando. Ela começou a chorar. Já faz, em 97 para agora, quantos anos já faz? Ela foi curada do câncer, nunca mais voltou o câncer, e foi um testemunho que a partir daquele momento eu acreditei, Deus me deu esse dom de cura. E aí, meu irmão, você imagina, né? Comecei a orar por pessoas com dor de estômago, coisinha básica também, simplesinha, dor de cabeça. Orei para pessoas que iam amputar a perna, que eu lembro que eu visitei o hospital 20 anos, São José, a dona Carmen também é testemunha, que a gente orou, até disse, Sérgio, sabe aquele senhor que você rezou lá que ia ser amputado a perna dele? Pois é, o médico foi avaliar depois, ele não vai precisar amputar a perna. Aleluia. Eu tenho um testemunho tão impactante para te contar, porque eu até fiquei pensando antes de gravar aqui, meu Deus, são tantas coisas que eu não consigo nem lembrar, mas depois veio assim, não te preocupa, na hora o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Ele vos recordará todas as coisas. Rapaz, eu tenho tanto agora na minha cabeça que são demais, mas eu tenho que te contar um que até hoje eu fico impactado com o que aconteceu. No São José, eu e minha mãe visitando os doentes, e eu não era missionário ainda, eu estava trabalhando de vendas, e eu sempre dizia, eu tenho que ser rápido, que depois aqui eu tenho que ir para o banco, fazer meu serviço e tal, para pagar as duplicatas, depois atender as lojas. E eu atendi, eu e minha mãe, rezando a parte de onde fica lá, não tem quarto ainda, eles ficam, não sei como é que chama o nome, que não tem quarto para a pessoa, fica todo mundo junto na cama. Os corredores. Não, era fechado, porém não era em quartos separados. Eu esqueci o nome agora, faz muito tempo assim. Aí eu rezando por todos, fomos embora. Passamos assim aquela porta se que abre, rapidinho para ir embora, tinha uma cama fora daquela porta, e a mãe estava com a filha ali, e nós passamos, e vamos embora. Ei, vocês não vão rezar pela minha filha?
Eu olhei no relógio, ai meu Deus. Tá, o que que a sua filha tem? Não, ela foi acidentada, ela tá toda quebrada. Fizeram aí aquele raio-x, ela tá quebrada toda, várias partes do corpo. Olhei no relógio de novo, tá, vamos rezar então. Tem que ir rápido que eu tenho que sair, senhora, mas vamos rezar. Fiz oração, minha mãe também, não entendi nada, porque eu falei assim, vai ser a melhor cirurgia da vida dela. Falei, mas não imaginava o que ia acontecer. Rapaz, quando acontecer, até hoje eu fico surpreso. Aí fiz uma oração, tudo, fui embora. A minha mãe, embora, deixei ela em casa, fui pro banco, fui trabalhar com vendas. Passou uns dias, uma senhora que me chamava de Marcelinho, porque na época tinha o padre Marcelo Rossi, fazia meu pensamento, e eu conduzia o grupo de oração, e quando dizia aquelas músicas bacanas, ela me apelidou de Marcelinho. Ela falou, ô Marcelinho, quero falar contigo. O que foi? Veio uma senhora aqui, procurando uma pessoa assim, e eu pensei, só pode ser o Sérgio Forte. Por quê? O que aconteceu? É uma filhinha dela, 16 anos, se dentou e tal. Ah, e aí, o que aconteceu? Não, é porque a mãe dela rezou por ela e ela estava toda quebrada, né? E quando o médico veio fazer o exame dela de novo, não tinha um osso quebrado sobre ela. É isso o quê? Como isso? Rapaz, eu fiquei surpreso com aquilo, confesso dizer, eu disse que eu fiquei surpreso, porque não foi uma revelação como... Tem coisas que só mostra, claro, para ti antes de você sair. E eu não sabia, eu pensei que vai ser uma melhor cirurgia da vida dela. Eu pensei, vai fazer cirurgia, vai arrumar tudo, vai ficar, certo, meses e meses para se curar e tal, vai, tudo bem. Não, ela não tinha mais nenhum osso quebrado. Glória a Deus. Então, isso foi algo que impactou e eu vi o poder que Jesus tem quando a pessoa acredita, porque quem cura é Jesus, não somos nós. Aqui para vocês que muita gente acompanha o canal e não tem conhecimento sobre a vida carismática, só queria lembrar vocês. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1508, diz assim, 1508, eu vou até deixar o parágrafo abaixo. O Espírito Santo dá a algumas pessoas o dom da cura para manifestar o poder de Jesus ressuscitado. Isso aqui é importante. O Espírito dá ao Sérgio o dom da cura para manifestar o poder de Jesus ressuscitado. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Então no dom da cura nós temos a cura interior, que é a cura das feridas do coração, a cura espiritual, que é libertar as pessoas oprimidas pelo demônio. Aqui vocês não confundam, tem um vídeo aí que eu já mostrei diferente de exorcismo para oração de libertação. Então o exorcismo é o padre que faz. Oração de libertação, nós leigos podemos fazer pelas pessoas oprimidas. E tem a cura física, que é esse carisma que o Sérgio tem de orar pela cura física e as pessoas serem curadas. Mas Sérgio, inteiramente ligado ao dom da cura, está dois dons especiais que eu queria que você partilhasse com o pessoal. O primeiro é o dom da ciência, da palavra de ciência. O que é o dom da ciência? Aquela senhora que rezou por você, ela sem saber o fato da arma, ela descreveu na palavra de ciência o que tinha acontecido. Eu queria que você partilhasse com as pessoas aqui sobre o dom de ciência e ao mesmo tempo quanto você já foi usado nesse dom, partilhar os testemunhos para eles entenderem. Primeiro assim, gente, o Sérgio não é santo não e nem é anjo, ele é carne e osso igual eu e pecador igual todos nós. Ele só se deixa usar pelo poder e pela unção do Espírito Santo. Então eu queria que você partilhasse com o povo sobre o dom da ciência. Há muitos anos atrás, eu estava com uma senhora chamada Zenilda, e ela convidou eu para orar pelas pessoas. Ela orava e o Senhor mostrava tudo para ela. Eu só via tudo escuro, fechava o olho e tudo escuro. Eu falava, depois o pessoal ia embora, eu falei, Zenilda, mas como é que Deus mostra tanta coisa para ti? É aliança, é não sei o que partido, e a pessoa chora. E, calma, meu filho, você é novo ainda, você vai aprender, o Espírito Santo vai, aos pouquinhos, o Espírito Santo vai te revelar. Não, mas como ele pode isso? Eu não consigo ver. E eu orava muito com ela e não via nada, fechava o olho escuro, não via nada. Claro, fui fazer os retiros da renovação, primeira experiência, depois teve aquele de dons, seminário de dons, aí começou a revelar as coisas, pequenininha. Mostrou lá uma galinha, eu estava orando pro rapaz, olha, o senhor me mostra uma galinha correndo, o que é isso? Daí ele começou a rir, chorar ao meu tempo, que quando eles roubaram uma galinha lá, e por causa disso ele apanhou muito em casa, porque a gente tem revelação, mas não vai adivinhar, porque não é ficar adivinhando aí. Justamente. Né? A nossa linha é falar para a pessoa, o que significa essa galinha correndo? Pulando assim. Aí ele falou que eles roubaram a galinha e que apanharam, que a mãe descobriu. Isso é uma revelação bem antiga. Para você não tinha nada a ver, para ele tinha tudo a ver. Eu já tive a revelação que essa ali foi braba, mas acho que eu não vou falar,
porque pode ser que a pessoa assista, porque eu não vou dar toque, porque é sobre um negócio de traição lá, do carro, e o senhor mostrou e eu não falei pra mulher, claro que eu não falei, né? Porque eu só perguntei assim, ó, que carro que vocês têm? Ela falou, X carro, que eu não vou dizer o que é. Daí eu vi que quem tava no carro não era ela, né? Era a amante. Aí essa ali eu fiquei, não falei nada, porque passou 3, 4 meses, eles estavam separados. Mas isso aí eu não vou falar assim, porque Deus, na verdade, ele não revela nada para prejudicar as pessoas, nem para envergonhar, né? Por isso que tem que ter o discernimento. Já a pessoa chegar e fala assim, quem é que é? Ah, não, mas tinha uma loira lá no carro com você, destruiu o casamento antes. Não. Ali ainda tinha uma chance dele se reconciliar. Mas infelizmente, quando o cabra, como diz o eu não presta mesmo, não vai, né? Aí quis desencambar para destruir a família. Mas um outro fato que me chamou a atenção foi assim, de um sacerdote, que eu posso dizer que o Sr. Vilmar Pauli, né, levou 2 vezes o filho dele lá na minha casa para mim orar por ele, porque ele queria ser padre. Ele estava no seminário aqui, não deu certo, foi para o seminário, não deu certo. E ele trouxe ele lá em casa, eu morava no Fátima, e o senhor mostrou ele de preto, com aquele, acho que como é que é aquele negócio? Clésima. E incensando o altar. Aí eu falei assim, Sr. Vilmar, o senhor me revela assim, é para ele ser sacerdote, ele vai ser padre. Passou um bom tempo e nada de ninguém deixar ele entrar no seminário. O Sr. Vilmar levou novamente, eu disse, a mesma revelação se repetiu. Eu falei, Sr. Vilmar, o senhor me mostra de novo ele, todo de preto, incensando o altar. 2ª vez. Então tá bom. Levou tempo. Hoje esse sacerdote é um padre que era aqui de São Judas, né? Agora está no Mato Grosso do Sul, padre Rosinei, um homem muito de Deus, posso dizer, buscando a santidade, e eu fico feliz porque foi uma revelação de ciência para ele que ele ia ser um sacerdote. Glória a Deus. E quando acontece, porque foi algo de Deus, né? Não é aquela coisa de você ficar profetizando um monte de coisa que não acontece. Tem gente que fica falando um monte de coisa, isso não existe, tá até na Bíblia, né, que fala que... Justamente. E aqui, vocês não têm conhecimento, gente, o que é a palavra de ciência? A palavra de ciência é uma revelação que Deus dá para curar, salvar e libertar uma pessoa. Eu me lembro, Sérgio, que uma vez eu estava olhando para uma pessoa e Deus me deu a palavra bicicleta. E eu falei, o que bicicleta tem a ver com isso aí? A pessoa começou a chorar e disse, não, é porque a maior mágoa que eu tenho do meu pai é que ele nunca me deu uma bicicleta na infância. Sim. Então Deus queria curar a mágoa do coração dela, mas a raiz da mágoa era a bicicleta que ela não tinha ganhado na infância. Então, gente, a palavra de ciência é isso. Deus revela para curar, para salvar e para libertar. Aqui, Sérgio, outro dom ligado ao dom da cura, eu queria que você falasse para o povo, é a questão da fé carismática, né? Você que trabalha com cura, é você injetar a fé da expectativa que Jesus já está agindo e vai continuar agindo. Queria que você passasse às pessoas essa experiência de orar acreditando. Deus está agindo. Inclusive, eu estava procurando uma foto aqui de uma menina que até antes de vir aqui gravar contigo estava aqui. Agora não sei se está por aí ou se está em cima da mesa. Está lá, Samuel, pega o pai lá. Em cima da mesa tinha uma foto de uma criança que o pai... o Sr. Vilmar Pauli, de novo, o Sr. Vilmar está aparecendo aí no vídeo, ele falou, vai lá pedir oração pro Sérgio. E daí veio esse casal e falou assim, o Sr. Vilmar pediu para você atender a gente e conversar conosco. Aí eu falei assim para ela assim, quando eles chegaram perto de mim, eu falei assim, que ela estava grávida, né? E ela está com problema, já perdi um filho, o outro veio, mas o segundo perdeu e agora está no terceiro. E nós estamos com medo que está com problema. Eu falei, quando chegou perto de mim, eu falei, quem dos dois renunciou, quem dos dois rejeitou essa criança? Dá pra minha foto por aqui que eu não vou mostrar ainda, só depois. Quem dos dois rejeitou essa criança? Ela falou, ele, que era o esposo. Conta pra mim como é que foi a história. Porque o meu marido, como a gente teve o primeiro filho, o segundo perdeu, foi um sofrimento. E ele não queria mais para não passar por essa questão, mas eu queria ter mais um filho. Então ela engravidou. Eu estou grávida e agora estou com esse problema que o médico disse que está igual ao segundo, que está correndo, ou se nascer, furando na cabeça, e não sei o quê. Enfim, eu disse, nós rezamos, eu disse assim, rapaz, embora tá junto com a revelação de cura, de ciência, quando você botar a mão na barriga da sua esposa, Carlos, tu me avisa quando essa criança estremecer, porque vai ser o sinal da cura. O rapaz, nada de falar, e eu rezando, e já querendo, meu Deus do céu, eu não falou nada, então não mexeu, pensei comigo, né? E fui suando, né? E aquilo não é possível. Aí eu parei, vi que não deu nada, ele só chorava, ela chorava, eu parei a oração,
Eu falei, não mexeu nada. Aí ele chorando, nossa, quando eu botei a mão na barriga dela, a criança já deu uma mexida. E por que a criatura não me falou isso? Que eu estava preocupado. Eu disse, 4 semanas no grupo de oração, eles levavam, a mãe ia lá, a gente orava pelo ventre da mãe e tal. O médico mandaram fazer 7 ultrassons, 7. E sempre dizia, olha, deu uma melhorada, mas tem um problema. A parte de baixo da criança não está desenvolvendo igual a parte de cima. Essa criança passou um problema. A gente orava e eu disse assim para ela, sem pensar, foi uma coisa inspirada. Se você pensa demais, você não acredita aquilo. Eu falei assim, então nós vamos orar para que a parte de baixo das pernas cresça mais para que alcance a parte de cima. Voltar outra semana, Sérgio do céu, o médico está abismado. A parte de baixo cresceu, desenvolveu. Então foi tudo, ele dizia, vai nascer com um problema na cabeça. A gente orava, sanava. Vai nascer com não sei o que, orava, sanava. Enfim, moral da história. Ela falou, ó, hoje é a última vez que eu venho, que depois só quando nascer. Foi embora, 20 e poucos dias, voltou no grupo de oração, eu fui lá descobrir a criança perfeita. O pai deu testemunho com 7 ultrassom na mão, é uma pessoa formada, falava muito bem, e tá aqui a fotinho da criança. Eita glória! Que tá aí, a foto perfeita. O médico quando nasceu disse assim, não é possível, não tem problema nenhum, 7 ultrassom provável que alguma doença ia ter. Não tinha mais nada, perfeita. Agora essa menininha aqui, ó, eu encontrei ela em 2018, imagina, era um bebê. Ela falou, você lembra de mim? Não, eu não lembro. Claro que você não vai lembrar, eu era uma criança, um bebê. 2018 ela apareceu, ela já estava com 15 anos. Agora está com 20 anos. Testemunho que é antigo, porém isso acontece a qualquer momento, que tem testemunhos que é infindável. A gente podia ficar horas aqui falando, porque o Espírito Santo vai lembrando. Ele já tem muitos testemunhos para falar. E aí, Sérgio, eu queria também que você partilhasse 2 coisas que eu conheço muito bem do seu ministério. A capacidade que você tem de orar pela libertação de pessoas de empresa, pessoas com a vida financeira amarrada, e que Deus tem usado muito você nessa área de libertação, quebra de maldição, pessoas oprimidas, vida amarrada, porque isso também está ligado ao dom da cura. Sim, né? Porque sim. Além do dom de ciência, a fé carismática, a própria cura interior, que eu vou pedir que você partilhe depois de algum testemunho, mas também nesse assunto que eu já vi você contando vários testemunhos, partilha com as pessoas da importância de rezar para que as pessoas sejam livres de todas as maldições e amarrações da vida financeira. Então, eu não sabia nem que tinha esse dom quando um amigo meu, que é Sidney Teles, lá do Paraná, que na época eu orava para as pessoas ligavam, ô Sérgio, estou com problema financeiro, ou eu estou com um monte de contas para receber de pessoas que não me pagam. Eu fazia oração, passava 2... Teve uma pessoa, que eu não vou dar o nome, não pedi permissão, ele falou assim, rapaz, eu tenho para... Tem gente que está me devendo, que dá para comprar um carro que não é popular, um carro top. Reza por mim, cara, para mim receber. Tá bom, vou estar na oração, mas era assim, tchau. Estava na minha oração pessoal, tal, não ficava lá 1 hora, 2 horas fazendo... Não, eu estava na oração normal, o Senhor abençoa, porque aquelas pessoas que estão devendo para Ele, venha pagar. Passava um mês e pouco, Sérgio, eu não recebi todo o dinheiro, mas muito mais da metade, foi incrível, depois que eu pedi a oração para você. O cara começou a pagar. Eu disse, aqui a minha casa, que tem ar-condicionado ali, ar-condicionado no meu quarto, eu também não vou dar o nome da empresa, não pedi permissão, é uma empresa que eu orei há muitos anos, que eles dizem, Sérgio do céu, eu tô, no tempo do computador é aquele museu, aquela coisa antiga assim, eu tô com problema, rapaz, na empresa, e eu orando, e orava para aquela empresa, assim, e essa pessoa passou um tempo, a empresa começou a se estruturar e foi crescendo, eles ficaram muito bem financeiramente, me deram ar-condicionado, não cara, mas eu não quero, imagina, botar ar-condicionado na minha casa, não, a gente vai botar máquina não sei aonde, esconder, porque eu não queria que o pessoal visse que ia ficar falando, né? Naquele tempo eu achava que a gente, por ser assim, não podia ter uma coisa boa. Eu sei dizer que, além de ganhar ar-condicionado para minha casa, para o grupo de oração eles deram, eles prosperaram e ficaram, assim, uma das melhores assim, na área de refrigeração. Tem vários empresários que eu já orei, que tinha dificuldade, a gente começou a orar e Deus abençoou. Tudo depende da fé da pessoa, porque você vai evangelizando ela. Isso. Você vai dizendo, ó, você está fazendo isso aqui, você tem que botar Deus em primeiro lugar. Não está lá em Mateus, Mateus 6:33? Isso. E buscar em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas as coisas serão dadas em acréscimo. Pessoa que bota Deus em último plano, quinto plano, não tem como dar certo, né? Isso. Primeiro lugar Deus, e depois as coisas vão vindo. Então,
Irmão, sei que o nosso tempo está estourando, peguei vários testemunhos para falar. Então eu quero pedir vocês aqui, Sérgio, nós vamos fazer, quero que você faça uma oração de cura, de libertação, também pela vida financeira de cada pessoa. Nós temos esses minutinhos aqui, e que você que está nos assistindo agora, que aonde você estiver, seja alcançado pelo poder da palavra de Deus. E eu tenho certeza que várias pessoas que assistiram esse vídeo vão receber testemunho, porque para Jesus não há tempo, não há distância. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre, onipotente, onipresente, onisciente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, queremos apresentar as pessoas com depressão, queremos colocar aquelas pessoas que têm uma ansiedade ao ponto de faltar o ar, pessoas oprimidas, pessoas deprimidas, pessoas com desejo de tirar a sua vida. Quantas pessoas não sabem mais o que fazer da vida, não sabem nem para onde conduzir, estão dormindo e, como eu dei o meu testemunho, não tinha vontade de acordar no outro dia. Eu quero pedir em nome de Jesus, Senhor, são tantas pessoas que estão chorando, que estão amarguradas, que estão sem rumo na vida, até porque não se sente amada, nem pelos seus, da sua família, e nem por si mesmo. Em nome de Jesus, você que se sente tão sozinho, você que não se sente amado, amada pelas pessoas, você acha que não é importante, você até chega a dizer assim, se eu tirar minha vida, ninguém vai sentir falta. Eu quero dizer, não, em nome de Jesus, você é um filho amado, a tua vida tem solução, meu irmão, minha irmã. Você não nasceu para dar errado, você nasceu para ser feliz, você nasceu para ir para o céu, e o céu pode começar ainda nessa terra um pedacinho. Nós pedimos, Senhor, quebra toda maldição na vida financeira, toda inveja, toda praga, todo demônio devorador, saia da vida dessa família, desse trabalho agora, Jesus. Pessoas com espírito de suicídio, Senhor, com vazio existencial, liberta essa pessoa e traz a cura para ela nessa hora. Pessoas escravas da bebida, das drogas, que procurou preencher o vazio no álcool, preencher o vazio nas drogas, o vazio na pornografia, no sexo errado, liberta com seu amor e seu poder agora. Que aonde tiver alguém doente de câncer, Senhor, como a sogra do Sérgio tinha câncer, visita essa pessoa e traz a cura para ela agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor me mostra pessoas que, pela visão de ciência, como que o bolso, você puxa para fora, não tem um centavo no bolso. Há uma maldição que foi lançada sobre você, em que você não vai para frente. Eu quero dizer, em nome de Jesus, está quebrada essa maldição que você recebeu de familiares seus, que você não vai ter nunca na vida. E aquele ali, há uma maldição que você pega emprego, você vai para a rua, você não consegue pagar suas dívidas, está afogado de dívida. Em nome de Jesus, está quebrada essa maldição. O Senhor mostrava os dois bolsos sem nenhum centavo. Você desesperado, até a morte você já pediu, já pensou em tirar a sua vida. Essa maldição está quebrada em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glórias a ti, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, se você quiser chamar o Sérgio para pregar um retiro de cura e libertação, de quebra de maldição, eu conheço o ministério dele, vou deixar o número aí abaixo. Passe esse vídeo para várias pessoas que precisam ter conhecimento e receber essa oração. Que Deus abençoe vocês, sustenta o fogo, que a vitória é nossa. Aleluia. Amém. Fogo na alma, povo. Deus abençoe. A paz.